A primeira coisa que ele falou é que x elevado a 1 é x, x elevado a 2 é x vezes x. Isso aqui nada mais é que o quê? Quando a gente começa a aprender potência que fala assim, que, por exemplo, 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2, né? 2 elevado a 2 nada mais é do que 2 vezes 2. Imagine que o x é 2. 2 elevado a 3 nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2. E assim por diante. O que ele está falando, então? Que a potência nada mais é do que a multiplicação da base, que é esse número de baixo, quantas vezes está falando o expoente, né? No caso, quando é 2 elevado ao quadrado, quer dizer que vai repetir a base 2 vezes. Quando é 2 elevado ao cubo, vai repetir a base 3 vezes. E multiplica todos os números entre si. Assim como 2 elevado à quarta potência seria o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Na hora de realizar o cálculo, você vai fazer 2 vezes 2, que vai dar 4. Esse resultado multiplicado por 2, que vai dar 8. E aqui você vai multiplicando 2 vezes 2 vai dar 4. O resultado vezes 2 vai dar 8. O resultado vezes 2 vai dar 16, tá? Eu já volto aqui. Que é a propriedade fundamental da potência, né? Que é o quê? Quando você tem, então, duas potências em que esse número de baixo é igual, que a gente chama de base, e os expoentes não precisam ser iguais, né? Podem ser diferentes, por isso que aqui é N e M, para representar dois números diferentes. O que a gente faz? Nós somamos esses expoentes. Por quê? Vou usar o exemplo lá do 2. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado à terceira. É 2 elevado à quinta. Por quê? Porque nós fizemos o 2, né? Copiamos a base e vamos fazer 2 mais 3. Então, esse é 2 elevado à quinta potência. Mas por que isso dá certo? Porque se você escrever essa potência na forma de multiplicação, 2 elevado ao quadrado, não é copiar o 2 duas vezes? 2 elevado ao cubo, não é copiar o 2 três vezes? Multiplicando todos eles entre si? No fim, não ficou 5 vezes repetindo essa base 2? 2 elevado à quinta. Por isso que essa propriedade dá certo, tá? Quando você tem multiplicação de potências de mesma base, né? Opa! No caso, potência de mesma base, ó. Aqui é x e x e aqui é 2 e 2. Você faz o que com a base? A base permanece, copia a base, por isso a gente fala copia a base, porque o número que está se repetindo vai continuar sendo o mesmo. E soma os expoentes. Isso aqui é a propriedade fundamental da potência, em que o produto, multiplicação das potências, é a potência da soma dos expoentes. Lembrando aqui que base é o número de baixo que se repete, expoente é quantas vezes essa base vai se repetir, e depois que você realiza a multiplicação entre essa base, né, várias vezes, quantas vezes falar o expoente, você vai ter essa potência. Então, quando a gente tem aqui, ó, 3 elevado à quarta igual a 81, quer dizer que a base é o 3, que é o número que se repete. Quantas vezes ele vai se repetir? 4 vezes, porque o 4 é o expoente. E aí, fazendo 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 81. Por que todo número elevado a zero é 1? Todo mundo fala, 5 elevado a zero é 1, 10 elevado a zero é 1, 1 milhão elevado a zero é 1. Mas por que isso? Bom, existem algumas formas da gente chegar nessa conclusão de forma matemática, né? Eu vou mostrar aqui duas para vocês, tá bom? Porque tem algumas coisas que só falam pra gente, mas não falam do ano que veio. Do ano que veio isso. Bom, a prova que ele usou ali é que
ele usou a propriedade fundamental da potência, que é o quê? Você pegar dois números que têm a mesma base, ó, base iguais, né? Se você trocasse aqui por 3, aqui seria 3, aqui seria 3. Os expoentes pode ser qualquer um, por isso que eles colocaram duas letras diferentes, né? Sempre que você multiplicar potências, né, de mesma base, você vai copiar a base, olha aqui a mesma base, e somar os expoentes, tá? Aí, qual foi o caso ali? Já que a gente quer provar que todo número elevado a zero é igual a 1, então vamos colocar que esse número é elevado a zero, tá bom? Aí, escolhemos aqui, poderia ser o n, tanto faz. Então, aqui nós temos potências de mesma base, tá? Eu vou até colocar um exemplo aqui com números para vocês perceberem do que eu estou falando. Digamos que é 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 0. E aí, nós sabemos que, como as bases são iguais, o que nós fazemos com os expoentes? Somamos, né? Olha lá. Bases iguais, somos expoentes. 5 mais 0. Aí, o resultado disso vai dar o quê? 3 elevado a quinta vezes 3 elevado a 0 vai dar 3 elevado a quinta. Só que esse 3 elevado a 0 aqui, para não alterar essa igualdade de que 3 elevado a quinta é o mesmo que 3 elevado a quinta potência, né? Ou seja, para não dar outro resultado aqui, esse 3 elevado a 0 só pode ser 1. É isso que ele está querendo dizer aqui no vídeo para vocês, tá? Olha lá, ó. Aqui, se a gente colocasse que 3 elevado a 0 fosse 2, já ia dar 2 vezes 3 elevado a quinta. Igual a 3 elevado a quinta? Tá certo isso? Não estaria certo. Por isso, essa é uma das provas de que todo número elevado a 0 é 1. Eu tenho uma prova também que eu gosto de usar bastante, que é um método prático, né? Qual é o método prático que eu poderia usar aqui com vocês? Isso, todo número elevado a 0 é 1. Isso aqui é uma pergunta, mas essa pergunta é verdadeira, tá bom? Isso aqui, na verdade, é uma afirmação. Essa pergunta, da forma que eu coloquei aqui para vocês, é mais para provocar do que para questionar por que todo número elevado a 0 é 1. Essa prova aqui é a prova do vídeo, tá? Mas eu tenho uma prova que eu considero que é bem simplesinha, tá? Que prova é essa? Vamos pegar aqui um exemplo bem basiquinho. 2 elevado à terceira potência dividido por 2 elevado à terceira potência. Aí você vai falar assim para mim, professora, não sei dividir potências. Tá bom. Vamos transformar essa potência aqui então em multiplicação. 2 elevado à terceira potência não é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes? Vamos escrever isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Olha lá, o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Aí não tá a mesma coisa aqui embaixo? Ué, mesma coisa. 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então vamos fazer. 2 vezes 2 vezes 2. Tá. Aqui você pode fazer de duas formas agora, né? Ou 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 vai dar 8. Dividido por 8, que vai dar 1. Ou então você é um matemático mais experiente, né? Você vai falar assim, esse 2 simplifica com esse 2. Esse 2 simplifica com esse 2 também. E esse 2 simplifica com esse 2 que também vai dar 1. Ok, até aqui eu acredito que não tem dúvida, né? Se tiver, coloca lá no chat pra mim, tá bom? Joia, deu 1. Mas na onde que vai entrar que todo número elevado a 0 é 1? Tá, agora eu quero relembrar com vocês como é que divide potências, né? Divisão, porque essa barrinha aqui significa divisão, de potências, duas potências, uma potência em cima e uma potência embaixo. De mesma base, ó, as duas têm base 2. Divisão de potência de mesma base.
Lembra que aqui na multiplicação de potências de mesma base, nós mantivemos, copiamos a base, somamos os expoentes? A multiplicação não é inversa da divisão? Então, se na multiplicação nós somamos os expoentes, na divisão nós vamos fazer o contrário da soma, que é a subtração. Então, aqui ficaria 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado à terceira, nada mais é do que 2 elevado a 3 menos 3. Só que daí eu tenho 3, tiro 3, vai ficar 2 elevado a 0. E aí a gente não acabou de ver que essa divisão aqui dá 1? E aqui deu 2 elevado a 0? Isso significa o quê, então? Que 2 elevado a 0 é 1. Essa prova, se você fizer com qualquer outro número, vai dar a mesma coisa, né? Por exemplo, se você colocasse lá só 2 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado, daria a mesma coisa. 2 elevado a 2 menos 2, 0. E aí, na hora de simplificar, que é só essa parte aqui, ó, vai dar de novo 1. Por isso que todo número elevado a 0 é igual a 1, tá bom? Não importa o número que você vai colocar. Todo número elevado a 0 é 1. Professora, 1 milhão. 1 milhão elevado a 0 é 1? É, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Tá bom? Se tiver na raiz, no caso, fala assim, raiz disso aqui. Vamos ver aqui. Se a gente tivesse raiz disso aqui, na verdade seria raiz de 1, né? Porque 2 elevado a 0 seria 1, ficaria raiz de 1. Só que a raiz de 1 seria 1 também, tá bom? Então seria 1 também. A gente tem muita mania de falar, quando o expoente é negativo, você inverte, né? Mas inverte por quê? Por que inverte? Por causa do que está acontecendo aqui, ó. Eu vou colocar para vocês aqui de uma forma que é um pouco mais detalhada, porque o vídeo ele explica bem certinho, mas ele explica um pouquinho rápido, tá? O que ele está falando aqui no começo? Que se eu tiver 3 elevado à quinta multiplicado por 3 elevado a menos 5, o que vai acontecer? É multiplicação de potências de mesma base, né? Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, que os dois é base 3, nós copiamos, mantemos a base e somamos os expoentes. Só que nesse caso, um expoente é positivo, que é mais 5, e outro expoente é negativo, que é menos 5. E aí, o que era para ser, né, uma soma acaba virando uma subtração. Porque mudou a regra? Não é porque mudou a regra. É porque a gente está respeitando os sinais dos números, em que aqui era positivo, né? Lembrando que quando não tem nada na frente do número, quer dizer que ele está positivo. E o segundo, negativo. E o que vai acontecer? Quando a gente subtrai os expoentes, 5 menos 5 vai dar 0, né? E a gente viu aqui atrás, né, que todo número elevado a 0 dá 1, né? Olha lá, x elevado a 0 é igual a 1. Então, não importa que número que está elevando a 0, vai dar 1. Bom? E aí, tá, que todo número elevado a 0 é 1, nós já descobrimos, né? Nós já sabemos duas provas aqui, inclusive. Tá, e agora? A gente quer descobrir o quanto que é todo número elevado a 0? Não, a gente já sabe que é 1. Nós queremos descobrir, na verdade, quanto que vale uma potência de expoente negativo, né? Daí você vai me perguntar, mas por que ele dividiu aqui embaixo por 3 elevado à quinta? Muito simples. Ó, 3 elevado à quinta vezes 3 elevado a menos 5. Nós descobrimos que isso aqui dá 1. Só que tem um detalhe, que dá 1 a gente já sabe, né? Nós queremos descobrir o quê? Quanto que vale 3 elevado a menos 5? Porque 3 elevado à quinta é fácil, né? É só fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e você descobre. É 3 elevado a menos 5 que está estranho aqui. Eu não sei como é que faz isso. Então, o que a gente faz?
Para eliminar, digamos assim, né, sumir com ele provisoriamente, nós vamos dividir por menos 5. Aliás, 3 elevado a quinta, perdão. Mas por que dividir por 3 elevado a quinta? Quando eu divido duas potências que são iguaizinhas, é como se eu estivesse dividindo lá 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 por 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aí, no fim, tudo isso se simplifica, né? E vai virar 1, né? Então, aqui simplifica e vai virar 1. E aí, o 1 não vai interferir na multiplicação, porque 1 vezes qualquer número é 1 mesmo, né? 1 vezes 10 vai dar 10, 1 vezes 1000 vai dar 1000, 1 vezes 347 vai dar 347, então não vai te causar problemas aqui, né? Só que tem um detalhe. Lembram lá que na fração, tudo que você faz, porque aqui virou uma fração, né? Tudo que você faz numa fração tem que fazer na outra para dar certo, para fazer a equivalência. Então, aqui também divide por 3 elevado à quinta potência, tá bom? E aí, o que sobrou? Sobrou aqui 3 elevado a menos 5 é igual a 1 sobre 3 elevado à quinta. Então, é por isso que inverte? Sim, é por isso que inverte, tá? Então, é por isso que sempre que você tiver uma potência de expoente negativo, é como se você estivesse fazendo isso aqui, ó. 3 elevado a menos 5. Lembra que sobrou só 1 aqui? O 1 em cima e 1 embaixo. Você faz o quê? Você coloca esse 1 imaginário aqui, porque ele não vai ter, tá? Eu vou até colocar ele mais apagadinho aqui, para vocês entenderem que ele não tem. Então, quando perguntar para vocês quanto que é 3 elevado a menos 5, eu não sei trabalhar com potência de expoente negativo, mas posso transformá-la em expoente positivo. De que forma? Fazendo de conta que tem um aqui embaixo, né? E invertendo. E por que que inverteu aqui? Por causa dessa prova que a gente acabou de ver, tá bom? Então, esse 1 que estava aqui embaixo passa a ficar em cima, no numerador. E o 3 elevado a menos 5 que estava no numerador passa a ficar no denominador, só que agora positivo, assim como está aqui, tá bom? Então, é por isso que toda potência de expoente negativo, a gente transforma ela em expoente positivo, invertendo os valores, tá? Todos os valores que estão em cima, eles passam a ficar embaixo, os valores que estão embaixo passam a ficar em cima. Outro exemplo aqui, para deixar claro. Então, se eu colocasse para vocês, vou até colocar um exemplo aqui. 2 elevado a menos 4. Expoente negativo. Tem que fazer o quê? Quando não tem denominador, coloca um 1. Esse 1 que está aqui embaixo passa a vir para cima. E esse 2 elevado a menos 4 que está aqui em cima passa a ficar para baixo positivo. Então, isso aqui vai dar 2 elevado a quarta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Tá bom? Ou então, pode ter situações, né, que pode ter outro número aqui. Pode ser, vou até colocar aqui, 2 elevado a menos 3 por 2. Você também pode fazer essa inversão aqui. Como já tem esse 2 vai para cima. E esse 2 elevado a menos 3 fica 2 elevado a terceira positivo. E aí vai ficar 2 oitavos, que você pode simplificar nesse caso e ficar no quarto. Ok? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, coloquem no chat para mim, por gentileza, tá bom? E o resumo desse vídeo vai ser esse quadro aqui. Olha lá. Lembrando que base aqui. Base é o número que fica embaixo, né? E quando a base é 1, o resultado da potência é 1, tá bom? Essas aqui são algumas observações finais.
E aí eu já solto o vídeo no fim para vocês verem porque que os números, dois números negativos multiplicados dão positivo, tá? Vamos só finalizar essa parte aqui. Então vamos lá, vamos pegar essa potência aqui, ó. Base dela é 1, né? Esse 1 está sendo elevado a 98. O resultado vai ser 1? Sim. Por quê? Você vai fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 98 vezes. Obviamente não vou conseguir colocar 98 uns aqui, né? Mas se você realizar essas multiplicações, você vai perceber que todas elas vão dar resultado 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Ok? Olha aqui, a propriedade que nós demonstramos, que todo número elevado a zero é 1, né? 5 elevado a zero é 1, 1 milhão elevado a zero é 1, 10 milhões elevado a zero é 1. Então, qualquer número elevado a zero é 1. E quando o expoente é 1? Quando o expoente é 1, lembra que eu falei para vocês que a potência consiste no seguinte: é a base escrita quantas vezes está falando o expoente. Então, se aqui está falando 3 elevado a 1, está falando assim, ó. Escreva a base uma vez. Tá aí. É o próprio número. Não é verdade? E quando o expoente é negativo, você vai inverter. Quando não tem nada, imagine que tem um embaixo. Até para você conseguir inverter, senão você não vai conseguir inverter, você vai se atrapalhar, né? Logo depois que você colocar esse 1 embaixo, esse 1 que está embaixo passa a ser o numerador da fração e a base com o expoente negativo passa a ficar positiva no denominador. E aí resolve normalmente assim como eu fiz da outra vez.